Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Bom, mais uma vez eu vou começar o programa como das outras vezes. Você está acostumado a me ver no outro lado do cenário, na outra parte. Quando eu venho para cá é porque tem que ser uma coisa muito especial mesmo. E só um foi capaz de me fazer mudar de lugar de sala, porque eu preciso confessar um negócio para vocês. Eu sou meio assim, eu cismo com umas coisas, eu fico meio desconfortável quando tenho que sair da minha zona de conforto. Mas eu venho para cá porque vale a pena. Ele já participa pela terceira vez do nosso programa e toda vez que vem aqui, os assuntos não param. E quando termina o programa a gente fala, puxa vida, pastor, dá para ficar mais uma hora para a gente conversando. Tenho o prazer e a honra de receber no Sala de Entrevistas meu amigo pastor Lucena. Tudo bom? Como é que tá, pastor? Amém. Graças a Deus, tudo bem, uma alegria. Uma satisfação muito grande poder voltar aqui no seu programa e ser acolhido dessa forma tão amorosa, tão gentilmente, a forma que você me acolhe aqui. Imagina, pastor Narciso Lucena é nosso sócio aqui do Sala de Entrevista já. Só que agora tem uma notícia o bom filho, a casa torna. Tem uma notícia para dar para o senhor. Antes o programa era gravado só a nível regional, agora estamos em rede nacional. Portanto, se bem que o seu ministério já é conhecido em todo o país já, né, pastor? Amém, graças a Deus. Tá tocando bastante? Tocando muito. E essa harpa aguenta essas viagens todas? E como é que faz? Porque não é um violão, não é um instrumento pequeno para levar, né? Então, realmente a harpa, eu costumo brincar, estava até brincando com o irmão Paulo, que a harpa é uma bênção, mas na hora de entrar no carro ela vira duas, né? E não tem como desmontar, ela é assim mesmo, né? É assim mesmo. Não, tem como desmontar, porque o que segura ela montada são as cordas. Certo. Na verdade são três partes, né? A caixa de ressonância, a cabeça e a coluna. O que une tudo aqui é as cordas. Se eu tirar as cordas, divide em três partes. Porém, não é viável, porque... Não dá uma mão de obra muito grande? Além da mão de obra, depois a afinação tem que estabelecer. Então, como ela estabeleceu a afinação, é melhor deixar quieto. É mais difícil a afinação, porque o pessoal não sabe. Agora eles estão vendo o programa prontinho no ar, mas aqui a gente tem que esperar um pouquinho até o senhor afinar toda a harpa. É o mais difícil é afinar a bicha mesmo, né? Rapaz, não é difícil, é trabalhoso, porque é muitas cordas, né? O difícil é tocar mesmo. Agora a afinação, e eu ainda costumo ter uma brincadeira que o arpista passa um terço da vida dele afinando a harpa. E o restante tocando com ela desafinada. E é assim mesmo, não é bem assim, não. Porque quando a gente estava aqui, o pessoal ligou o ar-condicionado, ela já saiu do... Mas não é só a harpa, é todo instrumento de corda. Todo instrumento de corda, ele sofre com as situações climáticas, né? Claro que ela se adapta em qualquer situação climática. Se eu chego numa igreja, tem ar-condicionado, eu tiro ela da capa, espero um pouco, ela climatizar depois que eu afino. Se eu chegar na mesma hora, afinar e depois sentar um pouquinho para aguardar o momento de tocar, quando for tocar já está diferente. Então é melhor ela climatizar com o ambiente mesmo. Mas isso é todo instrumento de corda, violino, violão. A corda, ela vamos dizer que ela dilata com o calor, né? E enrijece com o frio. Então dá uma diferença de meio tom, um tom e meio. Por exemplo, eu chego em Rondônia, dá diferença de 1,5 tom a menos. Aí eu tenho que esticar elas mais, como se fosse 1,5 tom. Quando eu chego lá, por exemplo, para afinar a harpa em Goiânia, né? E viajo para Rondônia, quando eu chego lá, tá 1,5 tom mais baixo. Olha porque só. lá é calor demais. Lá é muito quente. Diferente do sul do Brasil. Aqui é bom demais, aqui é gostoso. Vocês moram no melhor lugar do mundo. Você tá de brincadeira. Sério? Pega um friozinho mais rígido aí pra você ver. Pastor, agora, eu tava pensando aqui, cá com os meus botões, o senhor tava falando que todo instrumento de corda, mas é óbvio, é aquela história. Uma vez eu entrevistei aqui um educador de cães, e ele me falou o seguinte, a gente chegou no tal do pitbull. Ele falou que o pitbull não é o cachorro mais agressivo que tem, não. E aí ele até fez uma brincadeira comigo. Ele disse assim, você sabia que o pincher, ele é muito mais agressivo que o pitbull? Eu falei, você está brincando? Não, é que as consequências de um pitbull atacando, elas são muito mais graves, né? Sim. Porque o pincher é pequenininho, não faz agora... Inclusive eu tenho um pincher. Então, e não é invocadinho? Puxa! Então, foi o que ele estava falando. É a mesma coisa, né? O violino desafinar, o violão, são menos cordas, mais facilidade. Claro, rapidinho, exatamente, se afina. Já a harpa, o senhor falou que são 39 cordas para afinar cada uma delas. 38. 38. E o ouvido para tudo isso, pastor? Acostuma? Então, mas hoje a gente tem um aplicativo, né, que é o diapasão, tem até no aplicativo do celular, tem afinadores eletrônicos que viabiliza mais rápido. E é fácil baixar? Muito fácil.
Grátis, inclusive. Você entra no Play Store, tem lá uma série deles, você escolhe. E muito prático, muito fácil, né? Mas quando eu comecei, eu afinava de ouvido, era meia hora, 40 minutos para afinar uma harpa. Uau! E cada corda tem a sua... A sua temperança, vamos dizer assim. Que coisa incrível. Agora, pastor, o senhor já, como a gente estava falando no começo, ministério reconhecido em todo o país, já há um bom tempo na estrada. E por que as pessoas não enjoam de ouvir o Narciso da harpa? A harpa é diferenciada mesmo? Então, a harpa tem esse efeito, vamos dizer assim, terapêutico. Né? Quando você olha para 1 Samuel 16, quando o rei Saul estava atormentado por um espírito maligno, ele mandava buscar Davi, né? Aquela angústia, quando Davi tocava, ele se sentia melhor, né? Então a harpa já tem esse efeito terapêutico, né? E também na vida de Davi, né? Que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, um homem segundo o coração de Deus. A gente vê no livro dos Salmos. Então não é só o instrumento em si, né? A vida do músico também quer dizer algo, né? E para a glória de Deus, eu já faço esse trabalho há 25 anos. E tem sido uma bênção muito grande. É uma soma de valores. Por exemplo, a harpa tem esse som terapêutico. É uma novidade nos nossos dias, muito raro nos nossos dias. O meu repertório é voltado para o sacro, para o divino, hinos tradicionais, música de qualidade, né? Então tem uma série de fatores que tem sido uma bênção e uma grande aceitação. E eu falo grande, mas grande mesmo. Quando eu estou tocando, não tem faixa etária, por exemplo. Da criança ao vovô, todos acham interessante, gostam. Interessante, eu estava num lugar em Brasília, e quando eu toquei a harpa, as crianças, o pastor até brincou, falou, tem que contratar o Narciso, porque as crianças estão quietinhas. E acalma mesmo, né? As crianças tudo quietinhas, assim, prestando atenção. Ou seja, que coisa maravilhosa. O senhor acha que é o som, o tamanho do instrumento, a complexidade ou tudo? Tudo influencia, né? O balé dos dedos, a forma, sei lá. Tudo influencia, né? A bênção de Deus, tudo influencia. Agora, pastor, eu não sei se alguma pessoa já falou isso para o senhor. É a terceira vez que o senhor vem aqui no programa e, obviamente, a gente já tinha visto em vídeos no YouTube, alguma coisa assim. Mas ao vivo mesmo, o senhor foi a primeira pessoa que eu vi manuseando, tocando uma harpa. É raro um harpista, né? Muito raro. Hoje em dia, no nosso meio cristão, acho que não dá meia dúzia. Muito raro. E no meio secular tem mais? Tem. No meio secular tem. Inclusive, esse tipo de harpa é muito usado na música sertaneja, né? Nas músicas sertanejas raízes, né? Aquelas não essas lá, de hoje. Modão de viola e tal. Sim, com o milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, todos esses artistas que representam a boa música sertaneja raiz, vamos dizer assim, você vai ouvir muito harpa lá. E era um harpista por nome de Juan Carlos Herrera, um paraguaio que veio para São Paulo, e muito bom por sinal, e que gravou com essa turma toda aí, umas coisas muito belas, muito bonitas mesmo. O senhor nunca foi convidado para participar de um trabalho desses? Eu fui convidado, participei de um trabalho do Leonardo, né, com o Eduardo Costa, participei. Eles pagam por faixa, né, o artista, a gente chega no estúdio, tem já está lá o quadro para preencher, quem grava acordeon, quem grava harpa, quem grava violinos. E grava um instrumento por vez? Grava um instrumento por vez. Aí eu fiz a minha parte, eles gostaram muito, ficou jóia. Que legal, que legal. Vamos mostrar um pouquinho pro povo como é que funciona? Vamos. Pastor, eu fiquei sabendo, o Paulo, que é o seu amigo, me falou que o senhor tirou um som numa igreja lá no sul de Santa Catarina, que era 100 ovelhas. Eu falei, não é possível que ele sabe tocar 100 ovelhas na harpa. É um dos mais pedidos, inclusive, né? Esse hino é maravilhoso, não é não, pastor? É verdade.
Sensacional, muito bom, pastor. Amém. O que esses hinos tocam mais no coração da gente, pastor? Então, eu entendo que foi uma safra de hinos. Osés de Paula, Luiz de Carvalho, Denise, Feliciano Amaral, Otoniel e Osiel, foram uma safra de hinos que eles foram criados não com o intuito de ganhar dinheiro, e sim de ganhar almas. Aí eu entendo assim que foi uma aprovação de Deus maravilhosa, porque esses hinos não envelhecem. Esses hinos, é uma coisa impressionante. Quando eu chego numa Assembleia de Deus e toco 100 ovelhas, Oliveira Verdadeira, você não faz ideia da alegria, a manifestação dos dons que acontecem. É maravilhoso. Realmente foi uma época muito bonita, né, que o povo evangélico no Brasil teve. Foi essa época desses hinos assim. E a mesma coisa do hino da harpa, tem hinos da harpa que passam de 100 anos e parece que são extremamente atuais, né? Exatamente. Negócio impressionante. Impressionante. Tá bom. Pastor Lucena, Narciso Lucena, o Narciso da harpa, meu convidado de hoje. Primeiro bloco já foi, segundo bloco daqui a pouquinho. E aí a gente vai pedir para ele, vamos explorar um pouquinho mais do dom do pastor, pela primeira vez em rede nacional aqui no nosso programa. Ele que já participou nas outras duas ocasiões, mas apenas em âmbito regional. Pastor Narciso Lucena, meu convidado de hoje, já voltaremos. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje, pastor Luceno, Narciso Lucena, o Narciso da harpa. Pastor, corda. Estava conversando nos bastidores, bateu curiosidade. O senhor fabrica? Então, hoje eu fabrico as cordas. Como é que faz? No começo era muito sofredor, porque se arrebentava uma corda, eu teria que comprar todo o encordoamento completo. Arrebentou uma, tinha que comprar 38. Aí a gente foi mapeando uma por uma com o paquímetro, para você decifrar a espessura tanto da alma quanto da casca, né? Por exemplo, da número 1 até a 21 são cordas nuas, são as primas. A partir da 22 começa os bordões, aí é uma alma lisa, né? E um revestimento. Então... E o senhor faz tudo isso, né? Agora nós fazemos. E muito bem, por sinal. E vende para fora? Sim, eu vendo para os meus colegas, eu também, para os alunos, enfim. Legal. E tem muito aluno espalhado pelo Brasil, pastor? Tenho. Inclusive nós estamos fazendo um aluno aqui, o irmão Paulo, né? O irmão Paulo já está estudando há um bom tempo né? Já está dedilhando. Puxa vida, que legal. E eu não sabia que o senhor também dava esses cursos e tal. Achei que para o irmão Paulo o senhor era apenas uma exceção. Eu até porque ao longo desses 25 anos, eu estava fazendo as contas ali, eu já ensinei mais de 15 pessoas. Então estou discipulando pessoas, né? Então tem alunos em Cuiabá, tem alunos em Manaus, Brasília, Belo Horizonte, e as aulas são ministradas como, pastor? Quando eu passo por lá. E aí, pelo WhatsApp, vai trocando ideia. Claro que pessoalmente é melhor, né? Tira bastante dúvida, faz uma reciclagem e aí vai. Por aí vai. Interessante. E quem quer aprender, por exemplo, tem algum tipo de restrição? Eu estava falando para o senhor, eu acho que eu não tenho capacidade de tocar um instrumento desse. Então, isso é muito Pela relativo. minha coordenação motora. Mas existe uma palavra para o ser humano, viu? Prática. Tem que praticar. Você chega no trapézio, você vai no circo, chega no trapézio, a gente fica até sem ar, né? Mas eles não erram de jeito nenhum. Por quê? 8 horas, 10 horas por dia de ensaio. Michael Jackson, por exemplo, ensaiava 10, 12 horas por dia, mas subia no palco que era perfeito. Ou seja, a prática. Deus nos capacita com os dons, mas a prática é nossa. Tem que ir atrás. Você nunca começou a praticar, quem sabe você vai ser um grande arpista. O senhor me falou uma coisa interessante, eu estava vendo um documentário de Ayrton Senna, e aí perguntaram para a mãe dele, puxa, ele era exímio corredor na chuva, né? E ela falou assim, mas ele não nasceu aprendendo. Ele não nasceu sabendo. Exato. Porque na primeira corrida dele de kart na chuva foi um desastre. Ele não conseguia ficar no asfalto. E aí ele voltou para casa e falou, mãe, eu tenho que treinar. E aí toda vez que chovia, ele ia para o autódromo e treinava, e treinou exaustivamente até se tornar
um exímio corredor na chuva. Prática. Exatamente. Deus nos capacita com os dons. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, o professor só dá a instrução. A prática é sua. Eu não posso praticar para você, senão só eu que vou ficar bom. Porque os alunos querem que a gente faça um milagre na vida dele, né? Põe a mão na cabeça dele, ele sai tocando. Não, eu dou a instrução, explico como funciona. Agora vai praticar. E quanto tempo, em média, leva para o cidadão aprender? Muito relativo. Depende do tempo que você tem disponibilidade para isso. Por exemplo, se eu tenho X de vocação e X de tempo, o meu resultado vai ser 2x. Mas se eu tenho 2x de vocação, 2x de tempo, meu resultado vai ser maior. Ou seja, é muito relativo, depende da sua vocação, depende do tempo que você pode se dedicar para ela. Por exemplo, meu filho, ele era fominha, tocava o dia inteiro. Né? Então virou um exímio arpista. Já foi até em programa nacional de televisão, no programa Raul Gil. Quem quiser assistir depois, entra lá no programa Raul Gil. Aliás, no YouTube, digita Davi, olha o nome do meu filho, Davi Lucena. Se esquecer o nome, pode colocar assim, Menino da Harpa no Raul Gil. Sai toda, teve pelo menos 5 vezes no Raul Gil, uma vez no Faustão. Claro que agora ele cresceu, né? Tá um homem e optou para fazer medicina, passou na Federal de Medicina, estuda aqui em Santa Maria. Que legal. Tá fazendo medicina lá. Mas agora, não abandonou a harpa. Não, deu uma encostadinha por causa do foco, né? Mas abandonar não, ele gosta muito. Hoje mesmo a gente falou sobre isso. Que legal, pastor. Eu vejo que o senhor deixa um pouquinho a unha crescer, porque é o instrumento, né? As unhas, a qualidade, o brilho do som é da unha. Mas o atrito da unha com a corda? Eu ainda costumo dizer, muito grande atrapalha, né? Muito grande atrapalha, ó. Tem que ser um pouquinho crescida para ter a qualidade do som da harpa. No dedo aqui não vai ser um som. Por exemplo, o dedo mínimo, como a gente não usa os mínimos na harpa, a gente só usa 8 dedos, os mínimos não usa. Você vê ele mexendo, porque os outros estão mexendo, mas eles não estão trabalhando. Ele só vai no tom aqui. Como o dedo mínimo não usa, não tem unha nele, né? Certo. Então olha só a diferença do som, para você ver, ó. Tá. Agora com a unha. Muda completamente. O brilho, a qualidade, exatamente. Eu costumo dizer que Deus é tão perfeito que sabia que o homem ia tocar harpa. Deixou uma palheta em cada dedo. Tá certo. Pastor, já estudou a harpa? Davi não tinha nada a ver com essa harpa aí, né? Era menor. Então, olha só, tem até o fabricante, o seu João Messias. Eu até gostaria de homenageá-lo. Aqui, ó. Legal. Ele faz o símbolo dele aqui e tem o símbolo aqui da harpa de Davi. Olha lá, a câmera tá pegando aí, ó. Aí. Isso. Então, então deveria ser algo pequeno, que ele pudesse levar para o pasto, enfim, né? Claro, com o passar dos anos, dos séculos, ela foi ganhando mais baixos, mais graves. Então, certamente era só algo que, assim, que tinha... Eu raciocino assim, pode não ser também, mas pelo formato e de peças antigas, a gente entende que a harpa de Davi... Talvez o som um pouco diferente até pelas cordas. Essa harpa aqui, ela é muito conhecida como harpa paraguaia. Ah, é? Por quê? Porque é a cultura do Paraguai. No Brasil, a nossa cultura é violão, né? Isso. Quase toda casa tem um violão, quase todo mundo arranha, né? E outros tocam exímio. Agora, no Paraguai, quase toda casa tem uma harpa. Olha. Você vê garotinho de 7, 8 anos arrebentando com a harpa. Por quê? O avô fazia, o pai tocava, entendeu? É cultura de um povo. E era esse modelo aqui? Sim, é esse aqui. Essa aqui só não é paraguaia porque foi fabricada em Jataí, Goiás, pelo saudoso João Messias de Almeida, meu grande amigo, que Deus levou o ano passado. Mas é o mesmo instrumento, né? A gente chama de harpa paraguaia. Tá bom. Tem outro tipo de harpa, que é a harpa clássica, que é a harpa de orquestra. Na maioria das vezes tocada por mulher, né? A harpa, ela é enorme, ela é maior do que essa, tem mais corda, tem uns pedais de semitons também. E aí vai mexendo no pé também. Sim, porque aí aquela é uma harpa cromática, né? Um piano vertical. Essa harpa aqui é uma harpa diatônica, né? Para quem entende de música sabe o que eu disse. Para quem não entende, eu vou explicar rapidinho. É que no piano nós temos as teclas brancas e as teclas pretas. Isso. Tons e semitons. Na harpa, as cordas da harpa é como se fossem todas as brancas do piano, sem as pretas. É bem simples no seu contexto musical.
Por isso que ela cai bem nos hinos tradicionais, nas músicas natalinas, rasqueado, guarânias, polcas, ou seja, músicas simplórias. A harpa é um instrumento direcionado. O nome dela já diz, ela é direcionada para esse gênero musical. Que legal. Já a harpa de orquestra é um piano vertical. Na mesma corda que eu tenho um dó, eu aperto o pedal referente ao dó, eu vou ter dó sustenido e assim sucessivamente. Aquela sim, toca todos os gêneros musicais. E o senhor sabe manusear essa também? Não. Tem nada a ver com a minha. A técnica, a forma de tocar é outra. Totalmente diferente. Tudo diferente. Até porque uma harpa daquela, a mais barata custa $30 mil. Dólares? Eu nem sei quanto é que está o dólar hoje, mas ela pesa 70 quilos. Eu prefiro a minha, né? 8, 10 mil reais, tá bom, né? Que também já é salgado, não é um instrumento baratinho não, né, pastor? 10 mil vale uma harpa dessa? Hoje é por volta de 10 mil reais. Uau! Então, se é 10 mil reais, eu mereço um hino da harpa, né, pastor? Vamos lá? Vamos? Qual? Fica a seu critério. Pastor. Meu Deus. Posso tocar um dos meus preferidos? Deve. Glória a Deus. Acordei com esse hino na cabeça hoje.
Sossegai. Sossegai. Escutei, inclusive, deixa eu ver para não cometer, esqueci o nome dela. Não foi a Damares, mas enfim, eu estava com esse hino na cabeça, o senhor chega e toca aqui esse hino aqui, sensacional, Deus é tremendo demais. Hino da harpa sempre toca no coração da gente, né, pastor? E eu vejo muitas pessoas sendo convertidas através das canções. Deus fala através dos louvores. Olha, eu sou de um tempo em que as igrejas, eu sou nascido e criado no Evangelho, na Assembleia de Deus, né? E eu sou de um tempo em que as igrejas não tinham quase nem instrumento. O dia que chegou um violão na nossa igreja, o dia que eu vi um violão com um cristalzinho ligado numa caixa, todo mundo ficou impressionado. Ou seja, não tinha instrumentos nenhum na igreja, mas tinha uma coisa, harpa cristã. Quantas pessoas não vieram para o Evangelho só de passar na frente dos templos e ouvir: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, a harpa cristã é uma ferramenta maravilhosa, um presente de Deus, principalmente para a denominação, né? Para a Assembleia de Deus. Ficou muito marcado, né? Muito marcado. Que bom mesmo. Pastor, nosso tempo já está terminando, passa rápido demais. O senhor vai tocar mais um hino para a gente, mas eu queria agradecer demais sua presença aqui. O senhor sabe que eu tenho muita consideração pelo senhor está constantemente em minhas orações. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, é muito bom a gente usar, né, esse veículo de comunicação, a sua recepção calorosa, enfim, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, compartilhe esse vídeo para quem você gosta. Isso. E é maravilhoso, muito obrigado pela oportunidade. Vamos mais um hino aí? Vamos lá. Ok, para terminar o Sala de Entrevistas de hoje, Narciso Lucena. Narciso Lucena no Sala de Entrevistas, que volta na semana que vem com um novo convidado e um novo tema. Até lá!